Está no ar, Aldeias e Quilombos. Olá, minha gente! Licença para chegar! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro e indígena brasileira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Freicaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Meu nome é Bruno Vieira. E eu sou Manuela Lira. Estamos aqui toda semana na proposta de dar visibilidade a iniciativas, pessoas, grupos e instituições que lidem com a pauta negra, quilombola e indígena no Brasil. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Só buscar a gente lá, Aldeias e Quilombos. E a gente está sempre aberto a sugestões de pauta. Entre em contato conosco pelo e-mail aldeiasequilombos@gmail.com. No programa de hoje a gente vai falar sobre a aldeia indígena Marataro Caeté. Vamos conversar com a cacica Valquíria Quialonan do povo Caraxu-Uanaçu. Em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira, Aldeias e Quilombos está no ar. Os povos originários do Brasil resistem há mais de 500 anos, sobrevivendo ao genocídio e resistindo diariamente aos ataques e retiradas de direitos legítimos. Após vários povos terem sido dizimados completamente ao longo da colonização, os que sobreviveram tiveram que lidar com a expulsão dos seus territórios, que foram invadidos por madeireiros, grileiros, poceiros, garimpeiros, seja buscando condições de sustentar as famílias após terem suas terras e territórios retirados à força. Dessa forma, indígenas de diversas regiões e etnias acabaram por se estabelecer em locais diversos de sua origem, incluindo o contexto urbano e em regiões rurais de áreas metropolitanas. Foi assim, em Igaraçu, na Grande Recife, que se estabeleceu na virada do ano de 2022 para 2023, a aldeia Marataro Caeté, na região do Engenho Monjope. A aldeia é constituída pelos povos indígenas Caraxu-Uanaçu. Parte desse povo veio da Assisuca, Associação de Indígenas em Contextos Urbanos, que saíram de seus territórios e vieram morar na Grande Recife. Mas hoje todos são um povo só, os Caraxu-Uanaçu. Neste bloco, vamos ouvir a primeira parte da entrevista que realizamos com a cacica Valquíria Quialonan, uma das lideranças e coordenadoras da ocupação. O Aldeias e Quilombos realizou essa entrevista em 8 de fevereiro de 2023, no espaço da aldeia em Igaraçu. Na época da conversa, havia diversos povos envolvidos na retomada e hoje eles não mais fazem parte desse processo. Cacica, a gente pode começar então a nossa conversa pedindo para a senhora se apresentar. Quem que é a senhora? O meu nome é Valquíria Quialonan, Caraxu-Uanaçu. Estamos aqui na aldeia Marataro Caeté e foi através dos nossos encantados de luz que nos guiaram através do nosso ritual sagrado para esse território ancestral onde estamos, para que possamos, desta mesma forma, além de praticar os nossos rituais, estar em contato mais direto com os nossos ancestrais, né? Através das nossas plantas medicinais, da nossa agricultura familiar, agroecologia, agrofloresta, também defender a nossa mãe natureza, que é algo primordial para a gente. Não fazer dela um objeto, mas sim um sujeito de direito, para que ela possa realmente ser preservada e todas essas agressões com ela, realmente, que não tem nenhum tipo de sentido para toda a humanidade, seja feita de um modo mais humano, mais que a gente possa estar junto dela, porque para nós, a natureza e nós não temos divisões, nós não temos fronteiras. A natureza sagrada somos nós. Conta um pouco pra gente, Cacica, como é que se constituiu esse espaço onde a gente está, né? Como que surge a proposta de conceber uma aldeia indígena da reunião de diversos povos?
Bem, isso aí foi através da luta que temos, né, travado durante anos e anos, com relação às políticas públicas dentro de um contexto urbano agressivo, de um Estado que já não nos vê dentro das aldeias, mas que nos expulsa de lá e que, ao chegar dentro das cidades, a gente também não tem espaço nenhum tipo de política com relação à moradia, à alimentação, segurança alimentar, a nenhum tipo de saúde e educação que respeite os nossos rituais, que respeite os nossos costumes e tradições. Então a gente é jogado numa situação em que o Estado brasileiro não nos apoia e não nos ajuda de forma nenhuma para que possamos continuar realmente com todas as nossas questões, né, já vindo lá das aldeias. Se lá nas aldeias já não tem, aqui realmente muito menos. Então foi através da vacinação da influenza, né, que fomos questionados dentro do distrito 1, né, de Recife, com relação a sermos indígenas ou não. Eles questionaram dizendo que vocês são descendentes. E se são descendentes, cadê o dedo de vocês aqui? Aí foi quando a nossa querida Rubenite, que agora é nossa coordenadora geral da Sicuca, a vice-coordenadora geral da Sicuca, disse, já que é por falta de aldeia, então a gente forma uma. Isso foi em 2017. Aí foi quando começaram a vacinar algumas pessoas do Coque, Ibura, Tegipió, Areias, né? Alguns parentes que a gente tinha contato. E daí a gente teve também, depois dessa vacinação, eles fecharam novamente, porque disseram que a gente não tinha declaração, né? E, no entanto, fica difícil sem essa declaração das lideranças e tudo mais. Alguns tinham, né? Mas outros não tinham, né? Inclusive o acesso às aldeias depois que se sai é fechado. E foi quando houve a pandemia. Na pandemia aí a gente viu que era realmente a violência do Estado para conosco. Eles fecharam de uma forma que não tinha condições nenhuma da gente ser vacinados, porque a gente estava nesse contexto, não tínhamos a declaração. A gente não podia ir para a aldeia porque a aldeia estava fechada. E depois de 3 meses que você sai, segundo o Distrito Sanitário Indígena, a gente não pode, de jeito nenhum, ter nenhum direito a nenhuma questão de saúde. E como é que a gente ia se a aldeia estava fechada justamente por causa também da pandemia? Então ficamos ao léu. Muitos dos nossos anciãos morreram, né, à míngua, né, porque muitos não tinham o cadastramento feito também no próprio SUS. E o cadastramento era realmente uma coisa deficitária, porque muitos postos estavam fechados. E também a questão da gente não ter o cadastramento também no próprio DICEI, né? A gente não tinha isso, porque depois de um tempo isso aí não fica mais ali, lá nos dados deles, né? Para que a gente possa estar entrando e fazendo qualquer tipo de atendimento médico. E aí foi quando a Sicuca nasceu, né, que é a Associação Indígena em Contexto Urbano Caraxuanaçu. A gente colocou ela como nacional e mandamos mais de 40 ofícios a todos os órgãos que vocês imaginarem. A primeira foi a Secretaria de Saúde de Recife, depois a de Olinda, a de Jaboatão, e fomos para o Estado, e todos com negativo. E quando vinha um laudo, vinha com mais de 5 páginas, esses laudos, dizendo que estava seguindo o Plano Nacional. E a gente cada vez mais com a situação calamitosa, porque a saúde mental do nosso povo foi afetada de forma direta, porque muitos dos nossos parentes, em menos de uma semana, perdeu toda a família. E não sei o que era, mas parece que a Covid, ela entrou para a gente de uma forma imediata, entendeu? Não tinha uma trégua. E a gente viu os nossos parentes morrendo. E foi uma situação
calamitosa para a gente, que a gente não tinha a quem pedir. Aí foi quando a gente pegou e pediu a Defensoria Pública também, né, da União, e sempre esteve conosco, mas nessa forma da pandemia, não. A pandemia, ela teve que ser provocada, a Defensoria Pública do Estado também, e até para justamente solicitar do governador que fizesse alguma providência. Foi quando o ministro Barroso colocou a DPF 709, que é a DPF que justamente determina que os povos indígenas dentro desse contexto também sejam vacinados. E mesmo com isso, mesmo assim, a gente solicitou do Estado para que fosse determinado para os municípios. E foi quando, mesmo com a determinação do governador do Estado, já no final, o prefeito de Recife, juntamente com a Secretaria de Saúde, não quis, porque ele estava já seguindo o Plano Nacional, que estava muito avançado. Olinda também, mesmo a gente mandando os dados, porque foram solicitados os dados para a gente, como se a gente tivesse que fazer os cadastros. E a gente não tinha como fazer os cadastros em si, porque era uma coisa louco, e que a gente não tinha instrumentos para isso. O que a gente tinha era de alguns cadastros que a gente fazia, mas que agora não tinha uma atualização, né? E gradativamente essas pessoas que estavam ali, a gente não podia entrar em contato, porque estava na pandemia. Então, mesmo com alguns cadastros que a gente fez e que a gente tinha do IBGE de 2010, que a gente tinha as informações dos cadastros, aí a gente mandou isso e a gente fez a relação de alguns que a gente tinha, fez as relações de todos, né? E aí a gente mandou para o governador do estado, mandamos para o SES, né? A Secretaria de Saúde do estado, e todos os órgãos que solicitaram para a gente, né, dizer que temos 911 em Olinda, né, segundo o IBGE de 2010, mas que tínhamos essas pessoas e os CPFs e tudo mais. E foi a gente que fez, entende? Não foi o Estado, foi a gente. Como é que pode uma coisa dessa, o Estado não ter informações de indígenas dentro desse contexto? E a gente que tem que dar essas informações. É algo totalmente inversamente proporcional. Mas mesmo assim a gente fez, né? A gente, juntamente com o CIMI, que também nunca nos abandonou, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, e ele, Daniel, por exemplo, do CIMI, Alcilene, todos, principalmente o Daniel, era de madrugada conosco, fazendo ofícios, fazendo dando entrada no MPF, DPU e tudo mais, né? Todas as documentações que a gente não tinha como colocar, como fazer o processo, aí eles pegavam e nos auxiliavam, né? Justamente para que a gente pudesse ter respaldo, né? E as informações, leis, isso, aquilo, outro, né? E aí a gente foi fomentando, né, a situação, mas era tudo negativa, gente. Era negativa. E quando eles faziam, a resposta era negativa, né? Porque quando não, nem resposta davam. Certo? Tem um monte de documento que fazia o recebimento, mas que não tinha resposta. Este é o programa Aldeias e Quilombos e acabamos de ouvir a primeira parte da entrevista com a cacica Valquíria Quialonã, da aldeia Marataro Caeté, em Igaraçu. O Aldeias e Quilombos realizou essa entrevista em 8 de fevereiro de 2023 no espaço da aldeia. Na época da conversa, havia diversos povos envolvidos na retomada e hoje eles não mais fazem parte desse processo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. De volta com Aldeias e Quilombos. Se você tem sugestão de pauta, quer divulgar o trabalho de uma pessoa quilombola ou indígena, fale conosco. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e aproveita para seguir a gente também no Instagram, @aldeiasequilombos. No nosso segundo bloco, a gente continua o bate-papo sobre a aldeia Marataro Caeté, localizada na zona rural de Igaraçu, na Grande Recife. A proposta dos Caraçu Anaçu é transformar o terreno abandonado do antigo polo empresarial Gineta, na região do Engenho Monjope,
na aldeia Marataro-Caeté, numa reserva indígena, a primeira na região metropolitana de Pernambuco. Para isso, os indígenas estão buscando diálogo com a Prefeitura de Igaraçu, que no primeiro momento se mostrou intransigente e recorreu à reintegração de posse do terreno. A reintegração, felizmente, foi suspensa pelo Ministério Público de Pernambuco, ainda que temporariamente. De acordo com os indígenas que participaram da ocupação, a área reivindicada é uma terra sagrada do povo indígena Caeté e, por isso, deveria ser resgatada e devolvida aos povos originários. A ocupação, na época que fizemos essa entrevista com a cacica Kialonã, em 8 de fevereiro, contava com cerca de 150 pessoas e, naquela época, a previsão era de que passasse dos 200 ocupantes. Saiba mais nessa segunda parte da entrevista com a cacica Valquíria Kialonã. E isso, a gente se viu nessa situação, né? Foi quando houve depois as cheias, né? As cheias. Os desmoronamentos de barreiras. E foram muitos dos nossos que ficaram sem casa. E muitos dos nossos não tinham como ter o cadastramento ainda, porque justamente as questões de moradia já não se tinha, porque eram casas alugadas, muitos não tinham nem como pagar mais, porque não tinha como também condições para pagar, porque não estava trabalhando, já não estava trabalhando na pandemia. E agora com as chuvas, desabamento, que piorou a situação. E foi quando a gente decidiu que a gente não podia mais ficar assim. Que o que estava faltando, que é justamente que a gente já tinha a etnia, né, feita, com vários dos nossos, inclusive o Zaral era um problema para eles, porque as moradias deles realmente sempre foram moradias temporárias, né, e que não tinha condições de moradia, até muitos viviam em condições precárias, né, e agora foi quando eles foram expulsos, muitos foram expulsos dos locais onde estavam, e muitos deles já se via num período mesmo de término desse contrato. Aí foi quando os Aral já estavam conosco, aí decidiram, onde vocês forem a gente vai também. Então esse processo foi um processo de o quê? De uma emergência étnica. Um processo de etnogênese, que foi foi uma coisa única sim. A turma diz, não, porque... Mas geralmente a gente via esse processo de etnogênese de 1 ou 2, né? Antigamente se via a reunião de vários parentes que ficavam assim, mas eles eram forçados, né? Indígenas ou parentes de várias outras etnias, justamente falando outras línguas para que eles não pudessem se comunicar. Isso foi um processo que foi forçado, como a gente foi forçado agora. Só que a gente foi forçado, mas que a gente se reuniu diante dessa necessidade. Realmente é um processo único que está acontecendo aqui, né? De uma reunião de várias etnias que emergiram numa só. Então não se tem mais os venezuelanos, se tem o Juan, se tem o Hilben, né? Temos outros parentes daqui, peruanos e tudo mais, que realmente agora são o único povo, que é Caraxua-Naçu. A gente não tem mais essa delimitação de vários outros povos, que são povos de quê? Povos daqui, fora do estado e de toda a Biayala. A Biayala, que é a América amadurecida, né? Que é a terra amadurecida, que nada mais é que a América, né? Todos os povos da América que assim fizeram-se presente nessa nossa luta. É por isso que realmente esse é um movimento revolucionário e estando aqui nesse processo de estarmos aqui nesse território onde fomos guiados pela natureza sagrada, né? Nosso território, a gente foi guiado através dos nossos rituais que fizemos. Em um desses nossos rituais, o nosso encantado, de mais de 400 anos, né? Ele falou conosco e disse que a gente estava sendo realmente guiado para o território, para a nossa reparação histórica, né, para a nossa retomada ancestral, né? E esse território é esse que estamos agora, que nada mais é dos próprios caetés onde foram dizimados e outros povos também, mas que principalmente os povos caetés, que nada mais é que tapuias que vinham do Rio Grande do Norte para cá e que trouxeram tanto chucuru, como funiô, como outras etnias. Então, é toda essa reunião que está aqui agora. É a reunião da reparação histórica e da retomada ancestral.
Assim que eu queria que a senhora pudesse aprofundar justamente na chegada a esse território, né? Que houve um direcionamento por meio dos encantados, mas e também por conta do motivo daqui ser um território Caeté, território Tapuia, mas eu gostaria que a senhora pudesse aprofundar mais. Qual que é o sentido de estar neste território que vocês estão aqui agora, né? Que vocês foram orientados a estar neste território? Isso. Esse território é justamente nada mais é que a luta que foi travada pelos caetés, certo? Logo nos primórdios, né, da colonização, contra os portugueses, que os caetés nada mais eram que eram pessoas também que não queriam ser catequizados, certo? Tapuias nada mais são de que povos que não queriam ser catequizados. Eles não queriam aceitar isso, certo? Então era tido como pessoas que eram violentas, né? Eram parentes, né? Que eram violentos, que não aceitavam esse tipo de coisa. Então, nesse caso, esses tapuias que tiveram aqui e que lutaram contra os portugueses, que nada mais eram que eram justamente os jesuítas, né? Que realmente forçavam o trabalho escravo, né? Só para você ter ideia, nós temos arquivos da parte arqueológica histórica de que a cada quarta-feira era colocado um caeté na boca do canhão pelo jesuíta. A cada quarta-feira. Para servir-se de amostra, né? De exemplo para os demais. Imagina isso, a gente tendo esses dados, a gente sabendo da violência que ocorreu aqui, o que somos aqui. Qual o significado de estar aqui? Diante da violência que foi colocada pelos nossos povos. E isso a gente não fala do povo só indígena, a gente fala do povo negro, que aqui também foi massacrado. Nós temos o quê? O Quilombo do Catucá, onde nada mais era o quê? O maluguinho. E quem era o maluquinho? Os maluguinhos, né? Que é justamente essa junção dos indígenas e os negros, onde foram massacrados, os primeiros a serem escravizados nesse território. Então a gente nada mais tem que todo um significado de luta e de reparação histórica. E a gente está aqui para isso. Eu tô emocionada. Não, eu só queria saber do ponto de vista como é que está hoje a questão legal, né, da justiça, como é que as coisas estão funcionando. Eu vi que está caminhando, né, e espero que vocês consigam ficar aqui. Como é que está isso, Cacica? A gente vai ficar aqui, com certeza. Os nossos encantados é que tem nos proporcionado a cada minuto isso, né? E aqui está na suspensão, né? Uma suspensão da reintegração, em o qual a prefeita de Igaraçu não quis nenhum tipo de acordo conosco, ela não quis nenhum tipo de conversa. Quando ela chamou para conversar, já foi para dizer que já estava com a reintegração. Inclusive que uma das propostas que foi dada até para a nossa querida, né, que eu gostaria de mandar um beijo para ela, que é a Joelma, né, da Codeputadas, né, que realmente foi uma força muito grande, que ela veio como justamente direitos humanos, né, na Câmara, e ela estava junto conosco nessa reunião, que inclusive não foi uma reunião, foi uma imposição da prefeita, infelizmente, que queríamos realmente que pudéssemos ter um diálogo mais tranquilo, com coisas mais que pudéssemos proporcionar à comunidade de Igaraçu algo totalmente, digamos, de uma situação que eles nunca viram, que era justamente essa troca de saberes, né? Tanto da parte de línguas, que tem mais de 5 línguas aqui dentro do nosso território, como também da parte da agrofloresta, agroecologia, a nossa sustentabilidade, né? Que a gente quer interagir com a comunidade, tanto da parte da escola, que é a educação, que a gente pudéssemos ter essa interação também, que nada mais é do que realmente uma força
que a gente poderia dar com relação a ter essa informação direta dos povos indígenas para com a comunidade de Igaraçu, que iríamos realmente reforçar toda essa parte, né? E uma história verídica contada por nós mesmos, mas que ela não proporcionou nenhum tipo de diálogo, né? E ele foi logo colocando essa reintegração, não quis saber, inclusive disse que não tinha interesse nenhum em que a gente ficasse aqui, porque não tinha condições nenhuma de estarmos aqui, inclusive nem terreno tinha. Igaraçu estava pobre até de cemitério, né? Que as pessoas não poderiam se enterrar com dignidade aqui, porque o terreno que ela tivesse seria para fazer um cemitério, porque as pessoas não estavam se enterrando com dignidade. Então eu fiquei até chocada com isso, né? Como é que Igaraçu não tem um terreno para enterrar os seus mortos, né? Mas eu vejo que aí é uma situação que nos entristece muito, a questão da falta de diálogo, porque estamos abertos a isso sempre, não só com ela, mas com toda a comunidade de Igaraçu, todo o povo de Igaraçu, que é nosso também. Cacique, então a gente já está encaminhando, né? A gente queria, antes de tudo, agradecer pela entrevista, pela conversa, e queria deixar o espaço aberto para a senhora poder dizer, complementar alguma coisa que a gente não perguntou, que a senhora agora tem o espaço aberto para poder dizer e complementar. Venham nos visitar, gente, venham nos visitar, venham olhar olho no olho para nós, venham também nos ajudar nessa forma, né, de luta que estamos da nossa retomada ancestral. Estamos precisando de alimentos perecíveis, né, e não perecíveis no momento, porque a gente ainda está fazendo a nossa plantação agroecológica, a gente não quer depender de cesta básica de ninguém. Mas a gente ainda está nesse processo, porque estamos sem água, que inclusive a bomba d'água ela teve um problema e a gente não sabe o que é. A prefeitura foi notificada, inclusive veio aqui, mas também não quis saber, e ninguém nos ajuda. A gente está tomando banho de rio, a gente está vivendo como pode, mas qualquer ajuda é bem-vinda sim. E venham nos visitar, que serão muito bem recebidos, certo? Até para nos conhecer realmente. E gratidão a vocês, gratidão a toda essa força de vocês que veio aqui até nós. A gente só tem a agradecer e estaremos sempre de portas abertas para vocês também. Tá? Um beijo no coração de todos e todas. Este é o programa Aldeias e Quilombos e acabamos de ouvir a segunda parte da entrevista com a cacica Valquíria Kialonã, da aldeia Marataru Caeté, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. O Aldeias e Quilombos realizou essa entrevista em 8 de fevereiro de 2023 no espaço da aldeia. Na época da conversa, havia diversos povos envolvidos na retomada e hoje esses povos não mais fazem parte desse processo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira. Só lembrando que estamos no Instagram, @Aldeias e Quilombos. Segue a gente lá. A maioria dos integrantes da aldeia Marataru Caeté, em Igaraçu, é de indígenas que vivem em contexto urbano de diversas áreas da região metropolitana do Recife e que estão em situação de vulnerabilidade social. Sem acesso à moradia, os indígenas buscam o direito sobre a terra e pedem acesso a serviços básicos, como saúde e escola para as crianças. Para entender a situação e os desafios dos indígenas, a gente retoma uma entrevista que o Aldeias e Quilombos realizou em 2022 com Ziel Mendes, coordenador da Associação Indígena em Contexto Urbano Carachu-Uanaçu, a Acisuca. Então, né, eu acho que o enfrentamento é o apagamento mesmo, é a invisibilidade, né? É impressionante como a sociedade ela não entende, né, não compreende o que é ser indígena, né? O que é raça, o que é etnia, o que é pertencimento étnico.
É, é necessário ainda, eu sinto, né, que esse é o maior enfrentamento, né, é esse déficit de compreensão mesmo, entendimento, né, carregado aí de racismo, estereótipo desse imaginário, né, que é colocado na cabeça das pessoas desde o processo de escolarização, né? E isso se reverbera em todos os espaços e instituições na sociedade, no qual eu adentrei, né? Esses corpos translúcidos, né? Que não chega a ser invisíveis, né? Mas são muitas das vezes, né, não percebidos. E não percebidos enquanto identidade, enquanto políticas, enquanto nada, né? Há uma lacuna de ausências, na verdade. E muitas das vezes, adentrar nesses territórios, outros, né? Por exemplo, eu saí da minha comunidade, né? Lá todos se reconheciam, né? Independente da cor, do fenótipo, enfim, todos lá são indígenas e vivem, né? Naquele contexto cultural, territorial. E a partir do momento em que eu saí, né? Adentrei em outro território, em outras camadas da sociedade, eu me deparei, né? Com essa série de problemáticas que, inclusive, eu também não tinha noção, né? E hoje eu entendo, inclusive, né, além desse racismo e preconceito da sociedade em geral, né? E aí é todo tipo de racismo, racismo estrutural, racismo cotidiano, tem também muitas das vezes por falta, né, de entendimento, um certo equívoco relacionado até mesmo a muitos parentes que vivem, né, nas aldeias também, por estar lá, que não acessam outras camadas, outros territórios, né? E é bacana, eu acho, transitar, né? Porque a gente amplia o nosso olhar sobre nós mesmos e sobre, né, toda a conjuntura, né, das configurações das identidades e problemáticas que giram ao entorno, né? Eu acredito que quando eu entrei, por exemplo, em 2015, né, na UFPE, na universidade, não havia nenhuma discussão em qualquer instância possível sobre a identidade, né, indígena. E assim, ainda está um pouco lento, né, o processo. E é irônico que muitas das vezes eu me perguntei, né, assim, eu me vi encruzilhada se eu realmente, né, teria que seguir adiante nesse processo de, de apagamento mesmo, de invisibilidade, ou realmente começar a me autoafirmar, né? Tentar encontrar outros parentes, né? E me autoafirmar, me justificar, né? É isso. É tão ridículo isso, mas é esse lugar de, né, esperar do outro esse reconhecimento, de sempre se autoafirmar, de sempre justificar e lutar, né? Por nossos direitos, por, por aquilo que somos, né? As pessoas, né, a sociedade tem uma visão muito é, pequena sobre o que é ser indígena, o que é ser quilombola, né? E muitas das vezes levadas, né, pela compreensão reduzida e equivocada, né, de se compreender essas identidades a partir de um recorte racial, né, binário, né, muitas das vezes, né, no qual realmente eu vejo hoje, né, todas as vezes que se questiona, né, as questões raciais, somente são abordadas, né, duas configurações, né? Principalmente hoje, é o que eu sinto, falando aí pelo meu percurso enquanto, né, busca por políticas públicas. Geralmente as pessoas discutem, olha, ou você é branco ou você é negro, né? E no mais é pardo, né? E isso é muito reduzir toda uma complexidade, né? E isso leva a etnocídio, né? Muitas das vezes eu fui, né, colocado como negro, como pardo, enfim, como amarelo até, e isso desde um prontuário médico mesmo, né? E quando eu pego,
né? Não só eu, mas isso é relatos, outros parentes podem relatar, quando a gente chega na UPA, em qualquer lugar que a gente tem um cadastro, né? Nem nos perguntam, vai logo colocando, né? E aí muitas das vezes a gente tem que voltar e brigar para mudar, né? Colocar como indígena e a nossa etnia, né? Isso é só um exemplo. E ser indígena é ser coletividade, né? E é por isso a nossa luta, nos reunir, nos fortalecer, né? Nas periferias, nas regiões metropolitanas, nas cidades, né? Para que juntos possamos sinalizar nossa existência e lutar por nossos direitos, né? E nós mesmos nos reconhecer e nos fortalecer enquanto indígena. Em entrevista ao repórter Júnior Silva Cardeal, pela Agência de Notícias das Favelas, a cacica Valquíria Quialonã, uma das lideranças da aldeia Marataro Caeté, em Igaraçu, afirma que aos indígenas em contexto urbano são negados acessos à educação e à saúde diferenciada, ao emprego digno, geração de renda e políticas públicas que respeitem o modo de ser e de viver indígena. Os assédios e desrespeitos costumam ser constantes. No programa de hoje você acompanhou a história do povo Caraçu-Guanaçu. O que eles querem é o que todo o povo indígena quer: o direito à vida, educação, saúde, alimentação, viver com dignidade. Neste momento, a comunidade passa por constante insegurança. As crianças não estão nas escolas, as torneiras não têm água. É preciso que esta situação seja resolvida, que este território seja demarcado. O que ontem era um terreno abandonado vai se tornar uma floresta preservada, e isto vai beneficiar todos do município. Demarcação já para a aldeia Marataro Caeté. Ya se va estoy a clachaca, ya se va estoy a clachaca, ella da ya que ya que, ella da ya que, ya se va esto se sotalla, ella da ya que, ya yo a caxema, ella da ya que, a cochella que a iscarle, ella da ya que, ya chatune ella da ya, ella da ya que, a didi ya que a iscarle, ella da ya que. Ya se va estoy a clachaca, ya se va estoy a clachaca, ella da ya que, ella da ya que, a coche ya que a iscarle, ella da ya que, ya se va esto se sotalla, ella da ya que, ella da ya que, ella da ya que, ya chatune ella da ya, ella da ya que, a coche ya que a iscarle, ella da ya que, o ayak felle se chatune shi, ella da ya que, a coche ya que a iscarle, ella da ya que. Ya se va estoy a clachaca, ya se va estoy a clachaca, ella da ya que, ella da ya que, ya se va estoy a de toa, ella da ya que, a didi ya que a iscarle, ella da ya que, ya cotile maquillashi, ella da ya que, yes tondo wakake, ella da ya que, a coche ya que a iscarle, ella da ya que, ya chatune chatoqueta ya, ella da ya que, ya saclane ya chatune shi, ella da ya que, a susuliat ya kuprishi, ella da ya que.
ya se wa estoy a clachaca, ya se wa estoy a clachaca. Se tsotalai wayala o ite so no dama fe ala ke ye da da la ko ke la so se tsotala tene ka de kaka mawo wa fe ala ke तो से ने क्या टूटा से तोतला ए जदाला नो दादे साते किया देखा जा साते फसले वस्तु से तोतला जदाला नो दादे साते किया देखा A geração do índio vem de outra geração. Quando o mundo se acabou com aquele grande dilúvio, o índio virou em peixe, o índio virou em pedra. Por isso que o índio é os donos deste Brasil. Nós somos os primeiros habitantes do Brasil. mas nós somos os primeiros Habitantes do Brasil. mas nós somos os primeiros. Habitantes do Brasil. Quando as águas se escoam, os índios se desviram, começaram a andar pelas terras brasileiras. Por isso que o índio é os primeiros habitantes. Nós somos os primeiros, Habitantes do Brasil. mas nós somos os primeiros, Habitantes do Brasil. mas nós somos os primeiros. Habitantes do Brasil. Quando Pedro Alves Cabral ele chegou no Brasil, já encontrou com os índios nessas terras brasileiras. Por isso que o índio é os donos deste Brasil. Nós somos os primeiros, Habitantes do Brasil. mas nós somos os primeiros, Habitantes do Brasil. mas nós somos os primeiros. Habitantes do Brasil.
ya yo atisto Ya te toca, o ape ya take ya te toca, o ape ya kake ya te toca, ya se todo aksaya ya te toca. ya te toca te cinema shinai kohoti atole o seu kama atole hoate ya te toca tu maneso shinai kohoti atole o seu kama atole hoate. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela rádio Frei Caneca FM 101.5 do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com o nosso programa Aldeias e Quilombos. Este é o nosso último bloco e segue aí algumas dicas e informações interessantes e pertinentes para vocês. Povos Indígenas na Ditadura é o 6º episódio da série Incontáveis, que conta histórias que não costumam ser contadas sobre a ditadura militar no Brasil. Produzida pela Comissão da Memória e Verdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a série procura divulgar pesquisas acadêmicas recentes e relatórios elaborados pelas Comissões da Verdade. Nesse episódio específico, a gente vê como que durante a ditadura, os povos indígenas foram alvo de remoções, massacres e epidemias em nome do desenvolvimento e da segurança nacional. Empresários, banqueiros, latifundiários e agentes do Estado se aliaram para, entre aspas, pacificar os índios arredios e acelerar sua, entre aspas, integração à sociedade nacional. Retirando-os de suas terras, construíram estradas hidrelétricas e instalaram atividades econômicas tais como agropecuária e mineração, gerando poluição e destruição. Por outro lado, o filme retrata também a luta de sertanistas, antropólogos e missionários, o surgimento do movimento indígena unificado e os desafios do período democrático. A narração de Douglas Krenak, cuja família foi exilada de seu território sagrado durante a ditadura. Se você quiser assistir, basta buscar no YouTube por Incontáveis, episódio 6, Povos Indígenas na Ditadura. O projeto de lei Amazônia de Pé é um projeto de iniciativa popular que tem o objetivo de promover a proteção de todas as florestas públicas na Amazônia Legal. A proposta é partir da ampliação e demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas, territórios de pequenos produtores extrativistas e novas unidades de conservação da natureza de uso sustentável. Para que o projeto vire lei, é preciso que 1,5 milhão de brasileiros se comprometam com o futuro da floresta e assinem essa iniciativa. Cadastre-se agora para assinar a Lei Amazônia de Pé e coletar assinaturas dos seus amigos e familiares. Com ficha e caneta em mãos, você se soma ao movimento e se torna coautor do projeto. Acesse amazoniadepé.org.br. Momento Parente. Este é o momento que dedicamos a auxiliar as comunidades e divulgar as suas campanhas. O povo Caraxu-Anaçu está se estabelecendo na aldeia Marataru-Caeté, na região rural de Igaraçu, na Grande Recife. A ocupação está necessitando de doações para poder se sustentar. Dentre os artigos de primeira necessidade estão água potável e alimentos não perecíveis, material de higiene também. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda e você pode também colaborar com o Pix. A chave para a doação é o e-mail da Associação Indígena e Contexto Urbano Caraxu-Anaçu, Acisuca. Anote a chave, acisuca@gmail.com. Acisuca se escreve A-S-S-I-C-U-K-A. A sua solidariedade faz a diferença na vida das comunidades indígenas e quilombolas.
wacha Derire chapa hayate umae mombe utavu erecha Tabe wacha Derire chapa hayate umae mombe utavu erecha Vai kwe Urebu ariwe oroe chapa Pedro Alvares Cabral nandekwe Umbo adea nuima Tekoa Pua unyanderoa Jurua Ugweru baya chujuka Ae chaheta Umano apu Cherekoa Puau Butavu Japa majavu Butavu Nyanderu tupa Nyonyo bogwe japu Koa é ubu Roma é porã Roma é porã. Os dias são de luta, as noites de rezas, os anos são de luta. A ponta da flecha aponta para o Congresso Nacional. Tapeu acha, derire chapa haetu mai mobeu tavu erecha. Tapeu acha, derire chapa haetu mai mobeu tavu erecha. Tapeu acha, derire chapa haetu mai mobeu tavu erecha. Erecha. Em 1500 chegou o tal de Papão é Jurua Pedro Alvares Cabral o Bocareve o Juca Cunha Amba Kuringwe o Mumba Panhande Uvere Umbo é Panhande Kagure Regi Ogueru Majuku A Ba é a Chujuca Aigore eu lamento quantos sondaram morreram tentando defender Nhandereicó. Agora nosso povo se encontra um pouco melhor na aldeia Tecoa Pico do Jaraguá cê pode ir pra Quilé nossa quebrada de lá ninguém vai nos tirar Javu A Nanemon Barete Cherecoa Mapua U Aecha Eteba Aecha Guaparoa Acha Apure Haeri tua porando Nhanderu Toma Embu Aí Mamopure Uguata Cherecoa Tapeu Acha Derire Chapa Haetu Mai Mombeu Tavu Erecha Tapeu Acha Derire Chapa Haetu Mai Mombeu Tavu Erecha Tapeu Acha Derire Chapa Haetu Mai Mombeu Tavu Erecha Erecha. Em 1500 chegou o tal de Cabral no Brasil 22 de abril Já havia donos dessa terra 3 milhões de índios aqui Divididos em 1400 tribos Ele escravizou porque era preguiçoso Matou por ser um monstro louco e ganancioso Desmatou pela sua burrice Explorou todos os cantos do país Atrás de ouro, enriqueceu depois correu Deixou pra trás tristeza, revolta e dor Uma olhada que não falta Em resposta ao marco temporal Quem chegou depois de 1500 igual a Cabral Deverá deixar o país e voltar pra Portugal Vaza, boa é motivo Tapeu acha, derire chapa etu mai mombeu tavu erecha Tapeu acha, derire chapa etu mai mombeu tavu erecha Vai kwe, orembu arive oroe chapa Pedro Alvares Cabral Nhandekwe Umboa Dea nuima Tekoa Pua Nhanderoa Tapeu acha, derire chapa etu mai mombeu tavu erecha Tapeu acha, derire chapa etu mai mombeu tavu erecha Vai kwe, orembu arive oroe chapa Pedro Alvares Cabral Nhandekwe Umboa Dea nuima Tekoa Pua Nhanderoa Tecoa, Pua Nhanderoa Pode pá, ou verá, ou por aí é one Assim que é Pela demarcação da nossa terra, não é Miguel Demarcação já não é Miguel
Estamos encerrando Aldeias e Quilombos de hoje. Agradecemos pela sua presença e sua audiência. Esteja à vontade para sugerir pautas e mandar sua música. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e tem o nosso Instagram também. Segue a gente lá, @aldeiasequilombos. O programa tem a produção e a apresentação de Manuela Lira e de Bruno Vieira. A gente agradece sua presença e sua audiência aqui no Aldeias e Quilombos e na próxima semana a gente retorna. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Freicaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Você ouviu Aldeias e Quilombos.